Ok. Então, hoje nós estaremos falando sobre autoestima, o sistema imunológico da consciência. O que nós podemos aprender desse assunto? O que nós podemos tirar para as nossas vidas sobre autoestima? E aí, o autor do texto da apostila, eu não sei se vocês leram, mas quem não leu, estejam lendo para vocês estarem a par do que nós estamos falando. Ele diz o seguinte: há realidades que não podemos evitar. Na nossa vida tem muitas coisas que não dá para evitar. Uma delas é a importância da autoestima. A autoestima é uma necessidade humana fundamental. Nós somos livres para tentar aprender a dinâmica da autoestima ou para permanecer inconsciente a respeito dela. Mas nesse caso, continuaremos sendo um mistério para nós mesmos e teremos que arcar com as consequências. Então, a autoestima ela é uma necessidade humana. Nós temos várias necessidades humanas. Sermos amados, sentirmos seguros, sermos respeitados. A gente tem várias necessidades. E a autoestima ela é uma necessidade. E nós somos livres para tentar identificar a minha autoestima ou não. Não quero saber nada sobre autoestima, não me interessa esse assunto, porém, eu serei uma incógnita, né? Eu não vou saber quem eu sou. Eu continuarei a ser um mistério para mim mesmo. E às vezes vou ter que arcar com as consequências disso. Por que eu sinto isso? Por que eu faço isso? Não sei. Às vezes porque minha autoestima é baixa. E coisas que, se a gente não parar para perceber, a gente vai, às vezes, sofrer as consequências dessa autoestima baixa. E o autor diz assim: a autoestima é a vivência de que somos adequados para a vida e suas exigências. Será que eu me sinto adequado para a vida? Para as exigências que a vida traz? Porque a vida traz exigências para todos nós. Então, a autoestima ela é a vivência de que sou adequado para a vida. Concluindo, gente, a autoestima é a forma como eu me vejo, o valor que eu dou a mim mesma. Qual valor eu dou para a minha pessoa? Continuando, o autor vai dizer o seguinte: o padrão básico. Confiar nas próprias ideias e saber-se merecedor da felicidade é a essência da autoestima. O nível da nossa autoestima influencia os nossos atos, a maneira como agimos influencia o nível da nossa autoestima. Então, será se eu confio nas minhas ideias? Ideias, criatividade, todo mundo tem. Só que tem pessoas que quando ele tem uma ideia, vem a ele assim um insight, ele fala: "Não, quem sou eu para ter uma boa ideia? Quem sou eu?" Ele não confia nas próprias ideias. E saber-se merecedor da felicidade. Eu mereço ser feliz. Eu sou uma pessoa que eu mereço ser feliz, sim. Tem pessoas que às vezes não se sentem merecedoras da felicidade. Então ele vai dizer o seguinte: o nível da minha autoestima vai influenciar os meus atos, as minhas atitudes, e as minhas atitudes vão influenciar o nível da minha autoestima. A forma como eu me vejo vai influenciar como eu me comporto, e a forma como eu me comporto vai influenciar como eu me vejo. Então acaba que uma coisa puxa a outra. O meu comportamento ele está muito ligado à forma como eu me vejo. Se eu me sinto uma pessoa que tenho boas ideias, minhas ideias são válidas, eu vou me comportar baseado nisso. Mas se eu sinto uma pessoa que, não, as minhas ideias sempre são um fracasso. Então eu vou me comportar sempre fugindo daquilo que vem no meu pensamento. Então, a gente precisa avaliar como está o nível da minha autoestima. E aí ele continua no próximo tópico aí. Se confio em minhas ideias e em meu julgamento, é mais provável que eu aja como um ser pensante, alguém que pensa. Se eu desconfio do que penso, é mais provável que eu seja passivo mentalmente. Existem muitas pessoas que elas são passivas mentalmente.
não pensam, não criam nada, não são aquelas pessoas que não são ousadas, muitas vezes não são corajosas, porque elas desconfiam do que elas pensam. Ah, não, quem sou eu para pensar isso? Ninguém vai acreditar no que eu falar, não, eu não tenho boas ideias, eu não. Então, se eu confio nas minhas ideias, eu acho que eu tenho boas ideias no meu julgamento, eu vou agir, eu vou me comportar como uma pessoa que pensa, como uma pessoa criativa, uma pessoa dinâmica, uma pessoa ousada, uma pessoa corajosa. Mas se eu desconfio, acho que os meus pensamentos não têm sentido, acho que os meus pensamentos não são válidos, eu vou me comportar mais como uma pessoa passiva mentalmente. Eu vou deixar até de ter boas ideias, boas criatividades, porque eu não acredito nas minhas ideias. Eu acho que as minhas ideias não são válidas, porque às vezes vem aquele sentimento: quem sou eu para ter uma boa ideia? Eu? Não, ninguém vai dar crédito se souber que essa ideia surgiu de mim. Então a pessoa se torna uma pessoa passiva mentalmente, uma pessoa que não pensa em ideias positivas. Ele continua dizendo o seguinte: as pesquisas mostram que os sujeitos com autoestima alta persistem nas tarefas um tempo significativamente maior do que os sujeitos com baixa autoestima. Se eu perseverar, a probabilidade é que eu tenha mais sucessos que fracassos. Então, isso é pesquisas que mostram isso, são pesquisas que provam isso, que as pessoas que têm uma boa autoestima alta, persistem em uma tarefa um tempo muito maior do que os sujeitos com baixa autoestima. A pessoa que tem baixa autoestima, ela tem uma tendência muito grande a desistir muito fácil das coisas. Ela desiste. Qualquer coisinha, ah, não quero isso mais não. Venha, qualquer desafio que vem, ela cai fora. Ah, não, eu não vou conseguir mesmo, não vai dar certo mesmo. É interessante que sempre que eu estou dando essa aula, eu falo do exemplo do... Eu esqueci o nome dele agora, o que criou a lâmpada. Vocês sabem que ele, quando ele foi criar a lâmpada, ele testou, eu não sei ao certo, eu sempre falo que vou olhar e acaba que eu me esqueço, eu não sei se foi mais de 500 vezes, até que ele conseguiu criar a lâmpada. Thomas Edison, lembrei o nome. Até que ele conseguiu criar a lâmpada. Se ele tivesse desistido, ninguém saberia quem foi Thomas Edison. Ele não teria criado nada. Mas como ele perseverou, Thomas Edison. Ele perseverou, tentou, até que ele conseguiu. Então, por que ele perseverou? Porque ele tinha uma boa autoestima. E ele pensou: a minha ideia é boa, vai dar certo, eu vou conseguir. E foi tentando até conseguir. O próximo tópico ele diz assim: se eu me respeito e exijo que os outros me respeitem, eu emito sinais e me comporto de um modo que aumenta a probabilidade dos outros reagirem adequadamente. Se eu me desrespeito e, como consequência, aceito a falta de cortesia, aceito o abuso e a exploração alheia como algo natural, inconscientemente é o que estarei transmitindo. E algumas pessoas irão me tratar segundo a avaliação que faço de mim mesma. Então, se a pessoa ela tem uma boa autoestima, ela vai se respeitar. E como eu me respeito, eu vou exigir que as pessoas me respeitem também. Eu não vou aceitar, às vezes, agressividade, abuso, falta de cortesia, exploração. Não, porque eu me dou o respeito e espero que as pessoas também me respeitem. Eu sou uma pessoa digna de respeito. Daqui a pouco eu respondo a pergunta do Tiago aqui. Mas se eu sou uma pessoa que eu não me respeito, eu aceito maus tratos. Por que aquelas mulheres que marido espancam, abusam, às vezes permanecem em um casamento? Normalmente a autoestima delas estão lá embaixo. Não se valorizam. E aí aceitam que os outros também o desvalorizam. Então, se eu não me valorizo, inconscientemente, eu vou transmitir isso para as pessoas. E vou aceitar que as pessoas
me tratam assim como eu me trato. Então, se eu tenho uma boa autoestima, eu vou me respeitar e vou querer que os outros me respeitem. Mas se eu tenho uma baixa autoestima, eu vou ter dificuldade em não aceitar os maus tratos, a falta de respeito, a falta de cortesia, às vezes o abuso não só sexual, mas o abuso emocional, um abuso verbal, a pessoa vai aceitando, porque ela tem dificuldade de impor a sua concepção de vida com o outro. Nós temos 2 comentários. O Thiago diz: como diferenciar o não completar de uma tarefa com motivação e baixa autoestima? Como diferenciar e não completar de uma tarefa? O não completar de uma tarefa com motivação e baixa autoestima. Uma pessoa que tem baixa autoestima, ela tem baixa motivação. Ela não tem muita motivação para concluir uma tarefa. Uma pessoa que tem uma boa autoestima, ela é mais motivada. A motivação está ligada, acaba sendo um sintoma de uma baixa autoestima, a desmotivação. E a motivação, ela é um sintoma de uma boa autoestima. A pessoa que tem uma boa autoestima, ela vai ser motivada. Ela acredita nas ideias dela. Quando ela acha que dá certo, ela tem motivação para aquilo. Quando ela acha que não vai dar certo, também não adianta. Não, ela já corta logo. Então, a pessoa que tem baixa autoestima, ela desmotiva muito fácil. Muito fácil. Ok? Muitas das vezes, quando estou desanimado para algo, sem motivação e até querer desistir, pego, coloco uma música lembrando de por que comecei e a vibe muda com a motivação de volta. E essas recaídas, às vezes a gente tem. Tem dia que às vezes você está mais cansado, nesse meio de, às vezes o cansaço faz a gente ficar um pouquinho desmotivado, mas é períodos curtos. Ah, estou cansada, mas se eu descansar, eu me animo de novo. Professora, a minha motivação é muito facilmente influenciada à música. Sim, cada pessoa precisa descobrir o que traz motivação para a minha vida. Se a música me motiva, ótimo, vou lá. A pessoa que tem baixa autoestima, às vezes ela não sabe nem o que motiva ela. O que traz motivação, às vezes nem sabe. E um detalhe, gente, a maioria das pessoas tem baixa autoestima. A maioria. A autoestima, a gente não nasce com ela. Ah, eu nasci, minha autoestima desde quando eu nasci é baixa. Não. A autoestima ela é construída. Construída. Dependendo do contexto que a gente foi crescendo, essa autoestima pode ser boa, alta ou baixa. Se a criança cresce em um ambiente que ela é muito criticada, muito punida, muito ridicularizada, a tendência da autoestima dela é ser bem baixa. Se ela cresce em um ambiente que ela é estimulada, elogiada, considerada, que ela é enxergada, a tendência é que a autoestima seja alta. E a autoestima ela pode ser construída, ok? Continuando, o autor vai dizer o seguinte: o valor da autoestima não está apenas no fato de ela permitir que nós sintamos melhor, mas pode permitir que vivamos melhor. Uma boa autoestima, ela não vai fazer a pessoa só se sentir melhor, não. Ela vai ajudar a pessoa a viver melhor, a ter uma vida melhor. Nós vamos ver isso no decorrer da aula hoje, o porquê que a pessoa pode viver melhor. O impacto da autoestima, observações gerais. Ele diz o seguinte: o nível da nossa autoestima tem profundas consequências em todos os aspectos da nossa existência. Como atuar em nosso local de trabalho, como lidar com as pessoas, até onde podemos chegar, quanto podemos realizar, e no domínio pessoal, por quem provavelmente nos apaixonaremos, como interagimos com o cônjuge, filhos e amigos. Então, o nível da minha autoestima, ela vai ter consequências na minha existência. Por exemplo, como eu me comporto no trabalho. Eu sou um funcionário ou um patrão,
animado, para cima, que aceito as ordens, ou com boas ideias, ou eu sou aquele funcionário, não, ninguém vai gostar do meu serviço. Não adianta, tudo que eu tento fazer aqui as pessoas não enxergam. Não adianta eu tentar, não. Não, aqui, ó, eu sou mais prejudicado. Nesse trabalho, todo mundo tem vantagens, menos eu. Como eu me comporto no meu ambiente de trabalho? Como que eu me comporto? Como que é o meu ânimo no trabalho? Como eu lido com as pessoas? Eu me relaciono com as pessoas bem ou eu tenho dificuldade de relacionamento? Acho que eu sou perseguida, eu acho que as pessoas fazem descaso de mim, eu acho que gostam mais do outro do que de mim. A autoestima influencia até onde a gente pode chegar. Não, eu não consigo chegar a tal lugar, não. O que adianta? Eu vou tentar fazer o não, eu não consigo. Para que eu vou? Quanto podemos realizar? E no nosso nível pessoal, na nossa vida, a autoestima também, ela vai nos ajudar até para com quem nós vamos nos apaixonar. Até o texto fala que é muito, muito difícil uma pessoa apaixonar por outra que é um nível de autoestima muito diferente da sua. Porque vamos pensar, uma pessoa que tem uma boa autoestima, vai ser difícil mais ela se relacionar com a que tem autoestima baixa. Ela tá cheia de sonhos, de planos, eu vou conseguir, e o outro fala, não, eu não vou não. Não, para mim é tudo difícil. Ela vai falar, pelo amor de Deus, não dou conta de ficar com essa pessoa, não. E o contrário também. Quem tem autoestima baixa, ela vai se sentir muito inferior ao outro. Então, até a pessoa com quem nós vamos apaixonar, o nível da autoestima está muito próximo ao nosso. Como eu me vejo. Isso aí não quer dizer que seja igualzinho, é próximo, bem parecido. Talvez o outro tenha um pouquinho autoestima melhor que a minha, ou um pouquinho mais baixa, eu vou tentar ajudar, mas vai ser muito parecido. Como eu me relaciono com o meu cônjuge, como eu me relaciono com os meus filhos, como eu me relaciono com os meus amigos, tudo isso, em todos estes relacionamentos, a autoestima vai ajudar. A autoestima vai influenciar. Ela vai influenciar até nos nossos relacionamentos com amigos, na igreja. Às vezes tem pessoas na igreja que ela se sente perseguida, ela se sente injustiçada. O irmão passou por mim e não cumprimentou. Não, alguma coisa, autoestima baixa, gente. Não, eu não. Ali o pastor, passou, não olhou para mim, não me cumprimentou. Autoestima muito baixa. Autoestima baixa. Continuando, a autoestima saudável correlaciona-se com racionalidade, realismo, criatividade, independência, flexibilidade, habilidade para lidar com mudanças, disponibilidade para admitir e corrigir erros, benevolência e cooperação. Tudo isso aqui está ligado à boa autoestima, uma autoestima saudável, uma autoestima alta. Esse autoestima, gente, esse auto é do eu, a minha autoestima. Então, autoestima alta, porque alta é a proporção, alto voltado para mim, ok? Autoexame, autoestima. Então, a boa autoestima é tudo isso aqui. A pessoa é mais realista, não vive naquele mundo de fantasia, ela é flexível. Eu queria que fosse assim, mas não deu certo? Ok, bora ver. Ela é criativa, ela é mais independente, ela não fica dependendo do outro para tomar as decisões, ela é independente. Ela tem disponibilidade para admitir, eu errei, e corrigir os erros. Não, eu errei, vamos tentar melhorar, vamos tentar mudar, não tem problema. Ela reconhece quando erra, ela coopera com o outro. Agora, a autoestima baixa, ela correlaciona-se com a irracionalidade, cegueira diante da realidade, rigidez, medo do novo e não familiar, conformismo ou rebeldia impróprios, postura defensiva, comportamento por demais submisso ou supercontrolador e medo dos outros ou hostilidade em relação a eles. É o oposto de uma boa autoestima. Então a pessoa vive naquele mundo da fantasia, tem uma cegueira para a realidade. Uma pessoa rígida tem que ser do meu jeito. Se não for do meu jeito, eu não faço. Se não for do meu jeito, eu não aceito. Se não for do meu jeito, eu tô fora. Ela tem medo da mudança.
Ela não gosta de mudança, tem que ser daquele jeito. É uma pessoa por demais submissa, demais, ou então super controlador. Ou ela está super controlando ao extremo, ou ela se submete excessivamente. E ela tem medo dos outros, ou sente hostilidade, sente raiva do fulano, do ciclano, do beltrano. Não, aquele ali está destacando mais, ele é metido, ele quer aparecer, ele não sei o quê. Então, dentro dele, os sentimentos são muito negativos. São muito voltados para baixo. Não é aquela pessoa ambiciosa que quer crescer, que quer desenvolver. Não, é o contrário. Se ela errar, é o fim do mundo para ela. Então, são pessoas rígidas, pessoas extremamente fechadas, às vezes, dentro delas. Não é aquela pessoa que está disposta, errei, vou sorrir dos meus erros. Não. Se errar, acabou, é o fim do mundo. Continuando, ele fala assim, ó, quanto mais sólida for a nossa autoestima, mais bem preparados estaremos para lidar com os problemas que surgem em nossa vida pessoal e profissional. Mais rápido conseguiremos nos erguer depois de um tombo. Mais energia teremos para recomeçar. Então, quanto melhor for minha autoestima, quanto mais alta ela for, quanto mais saudável ela for, mais preparada eu estarei para lidar com os problemas que vai surgir nas nossas vidas. Nós sabemos que problemas a gente sempre terá. Jesus disse, no mundo tereis aflições, nós vamos ter angústia, nós vamos ter problema, relacionamentos não é fácil, vai gerar problemas. Só que a pessoa que tem uma boa autoestima, ela consegue se reerguer. Ela teve uma decepção, uma frustração, ela sofreu alguma implicância, alguns maus tratos, só que rapidamente ela se ergue. Ela tem energia para recomeçar. Ela tem força, ela não desiste. Porém, continuando, ele vai dizer, quanto mais alta for a autoestima, mais forte será o impulso para nos expressarmos de um modo que reflita a nossa riqueza interior. Então, eu tenho aquele impulso para mostrar o que tem dentro de mim. Porém, quanto mais baixa, mais aguda será a necessidade de provar o que somos, ou de que nos esquecermos, ou de nos esquecermos de nós mesmos, vivendo de modo mecânico e inconsciente. A pessoa que tem uma baixa autoestima, ela precisa provar para o outro quem ela é. Ela precisa provar para o outro o seu valor. Ela precisa provar para o outro que ela é capaz. A pessoa que vive querendo provar, ela tem uma baixa autoestima. A pessoa que tem uma autoestima alta, ela não tem que provar nada para ninguém. Se as pessoas reconhecem bem, se não reconhecem, amém. Então ela fica querendo provar quem ela é, ou às vezes ela esquece dela mesma. Vive só para agradar o outro, para satisfazer o interesse do outro. E isso faz com que ela viva de modo mecânico e inconsciente, porque ela esquece a si mesma. Ela vive muito voltada para o outro, para as outras pessoas, querendo mostrar que ela é uma pessoa muito boa, uma pessoa que solista. Ela precisa mostrar isso para o outro. Isso é característica de pessoas com baixa autoestima. A pessoa que tem boa autoestima, ela faz o bem, independente se ele percebe ou não. A pessoa que tem baixa autoestima, ela faz o bem para ser vista, para ser reconhecida, para ser aceita, para ser amada. Ela faz porque ela espera algo em troca. E ele diz, é provável que quanto mais alta for a autoestima, mais aberta, honestas e adequadas serão as nossas comunicações. Ela vai saber comunicar melhor. Ela sabe expor seu pensamento de forma mais clara, de forma mais honesta, de forma mais adequada. Quanto mais baixa for a nossa autoestima, mais nebulosa, evasiva, impróprias provavelmente serão as nossas comunicações. Ela fala, mas não fala o que deveria ser falado. Às vezes fica aquela coisa nas entrelinhas. Ela às vezes é evasiva, invade o limite, o respeito pelo outro. Fala coisas impróprias que não deveria. Ela não tem uma comunicação transparente. Ela não tem uma comunicação que chegue a um ponto comum, que resolva um problema, não sabe resolver problema. Ela tem autoestima muito baixa.
Então, ela não consegue ser clara em relação às suas comunicações. E aí ele diz o seguinte: o importante princípio dos relacionamentos humanos é que temos a tendência de nos sentir mais à vontade, mais em casa, com pessoas cujo nível de autoestima assemelha-se ao nosso. Não só para relacionamentos de casais, de cônjuges, até de amizade. Você vai sentir mais à vontade, mais em casa, mais confortável com pessoas que têm autoestima parecida com a sua. Se a autoestima estiver muito diferente da sua, se a sua for baixa e do outro muito alto, você vai sentir constrangido. Se a sua for alta e do outro muito baixo, você não vai ter paciência. Com aquela pessoa sempre desanimada, que sempre acha que não vai dar certo. Então, isso é um dos princípios de relacionamento. A nossa tendência é nos sentirmos melhor, nos sentirmos mais à vontade, nos sentirmos mais tranquilos com pessoas que têm uma autoestima muito próxima à nossa, muito parecida com a nossa. Continuando. O próximo tópico é que ele fala do amor. E ele diz o seguinte: não é difícil perceber a importância da autoestima para o sucesso no âmbito dos relacionamentos íntimos. Não existe barreira maior para a felicidade romântica do que o medo de não ser merecedor de amor e estar fadado ao sofrimento. Então, é muito claro, dá para a gente perceber, claro, o quanto a autoestima ela é importante em relação aos relacionamentos íntimos, os relacionamentos afetuosos. Porque não tem uma barreira maior para a felicidade romântica, para o romantismo dentro do casamento, do que a pessoa ter medo de não ser merecedor do amor do outro. E eu estou fadada a sofrimento, eu tenho que sofrer mesmo. Ah, não, eu não sou uma pessoa muito boa, não. Ah, não, ele é bom demais para mim, então eu tenho que andar rastejando mesmo atrás dele. A pessoa às vezes traz esse sentimento. Aí o Tiago diz: e quando de primeira mão não rola afinidade, mesmo havendo empatia e esforço, mas há situações que não desenvolve, professor, assim? Se não tiver afinidade, você pode ter empatia, esforço, mas às vezes não vai desenvolver. Se não tiver mais ou menos parecido com a gente, você pode até tentar, mas não vai ser uma coisa tranquila, natural, saudável. Vai ser uma coisa pesada, difícil. Continuando, ele vai dizer o seguinte: se, porém, me faltarem o respeito e o prazer pelo que sou, eu terei pouco a dar, exceto minhas necessidades insatisfeitas. Em minha pobreza emocional, tenderei a ver as pessoas essencialmente como fontes de aprovação ou desaprovação. Não as apreciarei pelo que são e têm o direito de ser. Verei apenas o que elas podem ou não fazer por mim. Então, se eu não me respeito, se eu não tenho prazer, alegria por quem eu sou, eu não gosto de mim. É interessante que às vezes a gente pergunta às pessoas: me pontue os seus defeitos e as suas qualidades. Muitas pessoas não conseguem pontuar qualidades. Elas veem apenas defeitos. A pessoa não tem prazer em quem ela é. Ela só vê algo negativo, algo ruim. Então, se eu não vejo algo bom em mim, se eu não me respeito, se eu não tenho prazer em quem eu sou, eu vou ter pouco a oferecer para o outro. O que eu tenho a oferecer são necessidades insatisfeitas, que eu quero que ele satisfaça. Eu estou com várias necessidades insatisfeitas. Não sou amada onde eu estou, então eu quero que você me ame, você preencher. Ah, eu não tenho segurança aqui, então você tem que me dar segurança. Aí são muitas necessidades insatisfeitas. Então ele diz: em minha pobreza emocional, como é uma pessoa pobre emocionalmente falando, pouca expectativa emocionalmente falando, a tendência é mais de ver as pessoas de fora como fontes de aprovação ou fontes de desaprovação. Me aprovou? Ok, tudo bem. Desaprovou? Aquele é o fim do mundo. Ah, fulano não gostou de mim. Ai, pelo amor de Deus, fulano não gostou de mim. Desaprovou o que eu fiz. Aí aquilo para ela é um tormento. Porque elas vão olhar para as pessoas e vão ver apenas o que elas... Aqui, não, deixa eu mudar aqui. Elas não
Desaprovação. Não as apreciarei pelos que são e têm o direito de ser. Eles não vão ver as pessoas pelo que elas são ou têm o direito de ser. Elas têm o direito de nos desaprovar. As pessoas têm o direito de não gostar de nós. Tem o direito. Mas a pessoa com baixa autoestima, ela vê o outro apenas o que elas podem ou não fazer por mim. Se pode fazer muito por mim, ótimo. Se não pode, se me desaprovou, se não pode fazer nada por mim, ela entra em sofrimento. Ela entra num desagrado profundo de dentro da sua alma. Então, nos relacionamentos, ela fica em busca de aprovação. Se desaprovou, é o fim do mundo. Fica olhando para as pessoas, não pelo que as pessoas são, mas o que elas podem fazer por mim. O que elas podem fazer por mim? Ah, elas podem me dar, pelo menos elas me dão atenção, então eu quero esse relacionamento. Por que às vezes as pessoas ficam em relacionamentos abusivos? Por que ficam? A maioria, ou quase todas, a autoestima é muito baixa. Muito baixa. Às vezes tem abuso, espancam, mas por outro lado, não, pelo menos põe comida dentro de casa. Essa pessoa não respeita nem a si própria. Nem a si própria. Porque se ela pelo menos respeitar, não, eu não preciso disso, eu vou dar um jeito, eu vou me virar, eu não preciso submeter a isso. Mas não, às vezes ficam por pouca coisa, por migalhas. E aí ele vai dizer o seguinte: se eu próprio não me sinto capaz de ser amado, será muito difícil acreditar que alguém me ame. Se eu próprio não me aceito, como eu poderei aceitar o seu amor por mim? Se eu próprio não me sinto capaz de ser amado, seu amor por mim torna-se um esforço para encher uma perneira. E é bem possível que todo esse esforço acabe cansando você. Então, se a pessoa ela não consegue se amar, vai ser muito difícil ela acreditar que alguém a ame. Se a pessoa não se aceita como ela é, como é que ela vai aceitar que o outro me aceita, se eu mesma não me aceito? Se eu próprio não me sinto capaz de ser amado, o esforço do outro, o amor por outro, vai ser um esforço para encher uma peneira. Você já viu encher uma peneira? Você coloca, ela vai vazando tudo, não permanece. E aí vai, ainda a pessoa vai acabar cansando. Porque eu tento, eu faço, e a pessoa não corresponde. É interessante que aqui Jesus disse o seguinte: amarás ao próximo como a ti mesmo. Como eu me amo? Se eu não me amo, como eu vou conseguir amar o próximo? Se eu não me amo, eu não vou aceitar que o próximo me ame. Se o outro demonstrar amor por mim, às vezes a pessoa faz de tudo até para acabar o relacionamento. Porque inconsciente até. Porque ela não se sente merecedora daquele amor. Então, Jesus diz: amarás ao próximo como a ti mesmo. Eu preciso me amar. Eu preciso me valorizar, eu preciso me respeitar. O Tiago disse: acho complicado 70 vezes 7. Há contramão com padrão, amor próprio, etc. Não é fácil. Não é fácil. Eu tenho que perdoar 70 vezes 7. Eu preciso, porque é mandamento bíblico. É uma contramão, né? Não é o que o mundo ensina. Mas a gente precisa seguir o padrão bíblico. Continuando. Se eu escolho alguém com quem a felicidade seria possível, subverto o relacionamento com excessivas exigências de segurança, dando vazão a uma possessividade racional, transformando pequenos atritos em catástrofes, e darei um jeito de rejeitar meu parceiro antes que ele me rejeite. Às vezes a pessoa tem uma autoestima muito baixa e ela encontra alguém com quem realmente ela poderia ser feliz, com quem ela poderia se realizar, construir um relacionamento saudável. Mas como a autoestima dela está tão baixa, o que ela vai fazer? Ela vai subverter esse relacionamento com excessivas exigências de segurança, vai exagerar as exigências. Você tem que me dar segurança, você tem que me dar. Vai cobrando com cobranças, dá vazão a uma possessividade irracional. Às vezes a pessoa começa uma crise de possessividade, ciúme infundado, sem sentido.
e transforma os pequenos atritos em catástrofe. Uma coisinha desse tamanho vira um problemão. E ela dá um jeito de rejeitar o outro antes que ele a rejeite. Às vezes, quando ela começa a imaginar que aquele relacionamento pode dar certo, ela faz de tudo para acabar logo, para mudar o foco. Porque ela não se sente merecedora do amor. Quando sabemos que estamos condenados, comportamos-nos de modo a conformar a realidade ao nosso conhecimento. Eu conheço, eu sei, eu estou condenada, eu não tenho nenhuma chance de ser feliz, eu começo a me comportar para que aquela ideia se torne real. Aquele conhecimento que eu tenho se torne real. Ele diz, a felicidade ansiosa é muito comum. A felicidade, ela pode ativar vozes internas que me dizem que não mereço ser feliz, ou que a felicidade não vai durar, ou que estou no caminho do infortúnio, ou que estou matando meus pais por ser mais feliz, ou que a vida não é isso, tá. Muitas pessoas têm uma felicidade ansiosa, ela não consegue relaxar e ser feliz. Porque essa felicidade ansiosa, ela vai trazendo pensamentos, ativando vozes lá no íntimo da pessoa que diz, eu não mereço ser feliz. Eu não sou uma pessoa tão boa assim. Ou então essa felicidade não vai durar nada, ela vai acabar. Ela está pertinho de acabar. Eu sei que o que ele está fazendo por mim, isso é poucos dias. Ele vai mudar. Eu tenho certeza que eu estou num caminho para a destruição. Ou então ela pode pensar, eu acho que eu estou matando meus pais, porque eu estou sendo mais feliz que eles. Eu consegui uma pessoa muito melhor do que eles conseguiram um ao outro. Ou a vida não é isso, a pessoa começa essa felicidade ansiosa atormentando diariamente. E ele diz: é exigido de muitos de nós, por mais paradoxal que seja, que tenhamos a coragem de tolerar a felicidade sem nos autossabotar, até a hora em que perdemos o medo dela e compreendemos que ela não nos destruirá. Então, lá no íntimo, é exigido de nós, é cobrado de nós, por mais paradoxo que seja, por mais que você fale, não faz sentido, mas a gente precisa ter coragem para tolerar a felicidade sem nos auto-sabotar. Eu preciso aceitar que eu posso ser feliz sem me auto-sabotar, sem me prejudicar, sem, às vezes, fazer coisa contra mim mesmo. Porque eu preciso chegar a hora que eu perca o medo desse sentimento. E entender que a felicidade e isso não vai me destruir. Não, eu estou feliz no meu relacionamento, mas eu tenho certeza que isso vai acabar comigo. Não, não vai acabar. Eu não vou ser destruída, não. Eu encontrei alguém que me ama de verdade, é real, é fato. Eu mereço ser amada. Mas às vezes a pessoa acha que ela não merece ser amada. Continuando, ele fala: precisamos confrontar essas vozes destrutivas e não correr delas. Envolvê-las em um diálogo íntimo, desafiá-las a justificarem-se, pacientemente responder-lhes e refutar seus absurdos, lidando com elas como se deve lidar com pessoas reais. Muitas vezes eu tenho que confrontar essas vozes. Ah, não, eu acho que ele não me ama, não. Não, ele me ama sim. Ah, eu acho que eu não mereço. Não, eu mereço sim. Eu tenho que confrontar essas vozes, porque se eu deixar, ela vai me destruindo. Não é ficar correndo delas, porque se eu corro, ela está correndo atrás de mim. Então eu preciso envolver nesse diálogo, nessa conversa, desafiar. Não, por que ele não me ama? Ele me ama sim. E justificar, às vezes tentar justificar por que ele não me ama. Justifica por que ele não me ama, por que eu não mereço ser feliz. E pacientemente respondendo e refutando esses absurdos. E às vezes a gente tem que lidar como se fosse com pessoas reais, com esses sentimentos, com esses pensamentos. Por exemplo, às vezes a pessoa não nos respeita. Por que ele não me respeita? Será se eu também não estou me respeitando? É algo a questionar e pensar sobre isso. O próximo tópico que ele fala é o ambiente de trabalho. E ele diz: seria difícil encontrar um sinal mais claro de baixa autoestima que a necessidade de perceber os outros como inferiores. Pessoas brilhantes com baixa autoestima agem contra os próprios interesses todos os dias. O ambiente de trabalho é um lugar
onde a autoestima da pessoa vai aparecer. Não tem como a pessoa esconder. Se ela é uma pessoa que tem baixa autoestima, quem está ao redor vai perceber. Se ela é uma pessoa que tem uma autoestima alta, as pessoas que estão ao redor vão perceber. Então, as pessoas que têm uma baixa autoestima, ela vai ter uma tendência, uma necessidade de perceber os outros colegas como inferiores a ela. Ela fica tentando se colocar acima do outro, mostrar que é melhor. Fica comparando constantemente, quer mostrar que o trabalho é melhor, quer mostrar que o patrão gosta mais de mim, quer mostrar que eu sou a queridinha da empresa. Ela tem uma necessidade de se comparar com o outro e colocar o outro para baixo. Não, porque eu decido melhor, porque eu faço melhor. E aquele ali não, aquele não dá conta de nada, não. Jogar o outro para baixo. Ela tem uma necessidade de querer jogar o outro para baixo. E ele diz: pessoas brilhantes com baixa autoestima agem contra os próprios interesses todos os dias. Às vezes são pessoas brilhantes, pessoas boas, mas a autoestima dela é tão baixa que ela age contra ela própria, contra os interesses dela todos os dias. Porque lá no fundinho ela é uma pessoa insegura. Ela é uma pessoa que ela não tem essa segurança nela mesma. E ele diz: quando somos movidos primordialmente pelo medo, mais cedo ou mais tarde acabamos precipitando a própria calamidade que tanto tememos. Então, a pessoa que tem muito medo, uma hora ela vai se deparar com aquilo que ela mais teme. Se tememos a condenação, comportamos-nos de maneira que no final irão trazer a desaprovação. A pessoa tem tanto medo da condenação e ela vai levando, conduzindo as coisas para lá na frente ela acabar sendo desaprovada, sendo condenada. Quando duvidamos de nossas ideias, nós tendemos a depreciar tudo o que é produzido por elas. Se eu duvido das minhas ideias, tudo que vem de ideia, eu vou tentar depreciar, eu não vou acreditar. Temos pavor de ser visíveis. Então, nos tornamos invisíveis. E depois sofremos, porque ninguém nos vê. A pessoa não quer ser vista de jeito nenhum, tem pavor. Aí ela se comporta invisivelmente. Só que depois ela sofre, porque ninguém a viu, ninguém a enxergou, ninguém a considerou, não levaram ela a sério. Então, a pessoa sofre por ela mesma. O próximo tópico ele traz profecias autorrealizadoras. A autoestima, ela cria um conjunto de expectativas implícitas sobre o que é possível e apropriado para nós. Essas expectativas tendem a gerar as ações que as transformam em realidades. E as realidades confirmam e fortalecem as crenças originais. A autoestima alta ou baixa tende a gerar profecias autorrealizadoras. Então, a autoestima, ela cria um conjunto de expectativas, está implícito, está escondido lá dentro, sobre o que é possível e apropriado para nós. Lá no nosso íntimo, a gente tem um conjuntinho de coisas ali que é possível e que é apropriado. E essas expectativas, elas geram ações, elas geram atitudes que vão transformar essas expectativas em realidades. E essas realidades confirmam e fortalecem as crenças que a gente teve. Então, tanto a autoestima alta quanto a autoestima baixa, elas vão gerar profecias autorrealizadoras, porque a pessoa tem uma ideia e ela vai se comportando para que aquilo aconteça. Tanto a baixa quanto a alta. O que nos empenhamos em aprender e o que alcançamos baseiam-se, ao menos em parte, no que pensamos que é possível e apropriado para nós. Então, o que a gente se empenha para aprender, o que a gente se esforça para aprender e o que a gente alcança está baseado, pelo menos por uma parte, no que nós pensamos que é possível e apropriado para nós. Se eu penso que é possível coisas grandes, que eu vou conseguir, que vai dar certo, se não der, recai, levanta de novo, tento de novo, eu vou fazer de tudo para que isso aconteça. Eu vou me empenhar para isso. Mas se eu acreditar que eu não vou conseguir, que eu não vou alcançar, se o meu pensamento é que não vai ser possível, no final não vai ser possível, não vai dar certo. O autoconceito é quem e o que
em nível consciente, nós pensamos ser. Então, quem eu sou é o autoconceito que eu tenho de mim mesma. Nossos traços físicos, psicológicos, nossas qualidades, imperfeições, nossas possibilidades, limitações, nossas forças, fraquezas, está tudo englobado nesse autoconceito. É quem nós pensamos ser, quem eu sou. E nesse quem eu sou não envolve só traços físicos, não. Envolve nossas qualidades, nossos defeitos, nossas limitações, nossas fraquezas, mas nossas forças também. As pessoas com autoestima baixa, elas sentem pavor e desorientação quando a vida vai bem e entra em conflito com as opiniões mais profundas que têm de si mesmas e do que lhe é apropriado. É a baixa autoestima que nos torna adversários de nosso próprio bem-estar. Então, as pessoas com baixa autoestima, às vezes isso aqui, gente, é bem inconsciente, a pessoa não tem consciência clara disso. Ah, eu estou desorientada porque minha vida está indo muito bem, eu estou em pavor. Não, é algo lá no íntimo, na essência do ser. Se as coisas estão dando muito certo, ela começa a entrar em pavor, desorientada. Opa, poxa, como assim? Está dando tudo certo para mim? E aí ela começa a entrar em conflito com aquelas opiniões que ela tem lá no fundo sobre si mesma, sobre o que lhe é apropriado. Eu não mereço isso. Nossa, isso é demais para mim. Não, isso aqui é. Não, estou longe disso. Então, ele diz que é a baixa autoestima que nos torna adversário do nosso próprio bem-estar. É a baixa autoestima que faz a pessoa não conseguir viver feliz, viver um bem-estar tranquilo, com prazer, com realização. Então, a baixa autoestima está sempre puxando a pessoa para baixo. Ela está sempre levando a pessoa a questionar. Ah, eu não, eu não. O próximo tópico ele diz assim: autoestima como necessidade básica. Nós vimos lá no começo dessa aula que ele traz que a autoestima ela é uma necessidade básica. E o autor vai dizer o seguinte: se o poder da autoestima deriva do fato de ela ser uma necessidade básica, o que exatamente é uma necessidade? E ele responde: necessidade é aquilo que é exigido para o nosso funcionamento efetivo. Então, o que é necessidade? Necessidade é aquilo que é exigido, que é necessário, que é preciso para o nosso funcionamento efetivo, para que o nosso funcionamento seja bem. E ele continua: a autoestima ela é uma necessidade que, quando ausente, prejudica a nossa capacidade de funcionar. Se a pessoa não tem uma boa autoestima, isso vai prejudicar muito a capacidade dela de funcionar bem, porque a autoestima dela é baixa, é ausente. Precisamos de uma boa dose de reflexão e um autoexame para avaliar como a opinião mais profunda que temos de nós revela-se nas 10.000 escolhas que compõem o nosso destino. É muito interessante, gente, às vezes a gente parar e ter esses momentos de reflexões, fazer esse autoexame, parar, analisar, qual que é a opinião que eu tenho de mim mesmo, por que eu fiz aquela escolha? Por que eu escolhi essa pessoa para me relacionar? Por que eu escolhi essa profissão para me seguir? Por que a gente faz determinadas escolhas? O que leva a pessoa a tomar determinadas decisões? O que leva pessoas a tomar certas atitudes? Isso tem muito a ver com a nossa autoestima. O que leva uma pessoa a realizar algo ou não realizar algo? Por que eu fiz isso? Por que eu não fiz aquilo? Às vezes é interessante, a gente só vai chegar a essa conclusão depois de muita reflexão, depois de muito autoexame. É parar, refletir, pensar. A gente não vai parar aqui, eu fiz isso por isso, por isso, por isso. Não, é um exercício que a gente tem que parar e pensar. Ele ainda diz, precisamos de uma boa dose de reflexão. Muita reflexão, autoexame, para avaliar qual a opinião que eu tenho de mim mesmo. E isso vai revelar nas escolhas que nós fazemos na nossa vida. E ele diz, quando a autoestima é baixa, diminui nossa resiliência frente às adversidades da vida.
tendemos a ser muito mais influenciados pelo desejo de evitar a dor do que de experimentar o prazer. O negativo tem muito mais poder sobre nós do que o positivo. Então, quando a pessoa tem uma autoestima muito baixa, diminui muito a resiliência dela frente às adversidades da vida. O que é a resiliência? É aquela capacidade da pessoa, quando ela está passando por um problema, ela sai logo da situação. Ela é uma pessoa resiliente, ela enfrenta as adversidades da vida e sai lá na frente. Ela não fica aqui nesse nível mais baixo. Então, a pessoa que tem uma autoestima baixa, ela tende muito mais, ela é muito mais influenciada pelo desejo de evitar a dor do que de experimentar o prazer. Tudo que ela faz é para evitar a dor. Ah, não, para não sofrer. Ah, não, para que isso não venha gerar constrangimento. Ah, não venha gerar sofrimento. Mas ela precisa ser mais motivada para experimentar prazer. E ela diz, o negativo tem muito mais poder sobre nós do que o positivo. É muito interessante que às vezes você pergunta à pessoa, o seu pensamento, ele é mais positivo ou negativo? A maioria das pessoas, o pensamento, na maior parte do tempo, é negativo. A maioria das pessoas que buscam ajuda, né? Lógico. Porque a pessoa que está bem, talvez. Então, a pessoa pensa muito no negativo, não vou conseguir, não vai dar certo. É muito negativo, tem um peso muito maior. O positivo, às vezes, passa desapercebido. E ele diz, a autoestima positiva é o sistema imunológico da consciência. Provedor de resistência, força e capacidade de regeneração. Assim como um sistema imunológico saudável não é garantia de que a pessoa nunca ficará doente, mas torna menos vulnerável a doenças e bem mais preparadas para combatê-las. Então, a autoestima positiva, ela é o sistema imunológico da nossa consciência. Ela vai nos dar força, resistência, capacidade de regeneração. Não quer dizer que se eu tiver uma autoestima boa, eu nunca vou ter problema, eu nunca vou ter. Aí ele diz, assim como o nosso sistema imunológico saudável, não é porque a pessoa tem um sistema imunológico saudável que ela nunca fica doente. Ela fica, só que rapidinho ela sara, quando ela tem um sistema imunológico saudável. Então, a pessoa que tem autoestima positiva, ela tem um sistema imunológico bom também, na consciência dela. Ela pode até passar decepções, frustrações, mas rapidamente ela se reergue. Ele diz, a autoestima saudável também não é garantia de que a pessoa nunca sentirá ansiedade e depressão diante das dificuldades da vida, mas torna menos suscetível e mais bem equipada para suportá-las, dar a volta por cima e superá-las. As pessoas com autoestima elevada certamente podem ser derrubadas por um excesso de problemas, mas são rápidas em recuperar-se. Então, não é porque eu tenho uma autoestima saudável, boa, que eu nunca entro em crise de depressão, nem ansiedade. Não, não é isso. A pessoa, às vezes, até pode entrar numa crise de ansiedade, depressão, diante de um estresse, diante de uma dificuldade da vida. Porém, ela tem mais força para suportar, ela tem mais força para atravessar aquele momento. Então, de dar a volta por cima, de superar. Então, ela pode até ser derrubada por um problema emocional, por um estresse, por uma depressão, mas ela tende a ser mais rápida na sua recuperação. Ela tende a ser mais rápida nesse processo. O próximo tópico, ele faz uma pergunta. Autoestima exagerada? Às vezes a gente ouve muitas pessoas falar, né? Fulano tem autoestima exagerada, Deus me livre, elevadíssima. E ele faz outra pergunta: é possível ter uma autoestima exagerada? O autor vai dizer não. Assim como não é possível ter um corpo exageradamente saudável ou um sistema imunológico exageradamente forte. E ele diz algo interessante. Às vezes, a autoestima é confundida com gabolice, vaidade ou arrogância. Esses traços, porém, não revelam uma autoestima exageradamente alta, mas baixíssima. Revelam falta de autoestima. É muito comum a gente ouvir às vezes as pessoas falam isso. Nossa, porque fulano tem uma autoestima tão exagerada, Deus me livre, ninguém suporta, ela se acha. Ela acha que ela é a última bolacha do pacote, a última Coca-Cola do deserto.
Mas, na verdade, o autor vai dizer que esse comportamento, essa mitidez, essa prepotência, na verdade, revela uma autoestima muito baixa, onde a pessoa usa esse comportamento para tentar se sentir um pouquinho melhor. Mas lá no íntimo, ela é uma autoestima baixíssima. Ela fica se comparando. Ela quer se sentir melhor que o outro. Então, por isso que elas. Mas, na verdade, o que está por trás é a autoestima baixa. A pessoa que tem autoestima alta, ela não tem necessidade de ficar se comparando com o outro, de se mostrar melhor que o outro, de achar que está acima, o outro está lá embaixo. Não, ela está tranquila com quem ela é. Faz todo sentido. Então, a pessoa que é assim, a autoestima dela está muito lá embaixo. E aí ele diz, ó, as pessoas com autoestima elevada não têm necessidade de se ver como superior às outras. Não tentam provar seu valor medindo por um padrão comparativo. Seu prazer está em ser como são, não em serem melhor que outras pessoas. Aqueles que se sentem melhor que o outro, quer mostrar que está acima do outro, superior ao outro, o que está por trás de tudo isso é uma autoestima muito baixa. Pessoa que tem autoestima saudável, alta, ela não tem essa necessidade de ficar se comparando, de se sentir superior, de ficar, eu tenho que provar o meu valor, mostrar que eu que sou melhor, eu que estou acima, eu que mereço, eu que domino, eu não. Ela é tranquila em ser quem ela é. O próximo tópico ele fala assim: quando nada é bastante. Uma fraca autoestima não significa necessariamente que somos incapazes de conquistar alguns valores reais, mas que a nossa capacidade de sentir prazer com o que conseguimos será deficiente. Vocês já viram pessoas que têm tantos sonhos, tantos planos em conseguir algo, em conquistar algo, porém, quando ela conquista, o prazer que ela sente em cima daquilo é muito pouco, é muito pequeno. Talvez porque a autoestima dela é muito baixa. Não é que ela não vai conseguir conquistar algumas coisas reais, às vezes até conquista. Mas quando conquista, ela não tem aquele prazer, aquele contentamento, aquela alegria pelo que ela conseguiu. Não. Porque lá no fundo, no fundo, no fundo, ela não se sente merecedora daquilo, ela não consegue desfrutar com prazer do que ela conquistou. Quando temos uma autoestima isenta de conflitos, somos movidos pelo prazer, não pelo medo. Queremos experimentar felicidade, não evitar o sofrimento. Nosso propósito é expressar quem somos, não nos evitar ou nos ficar justificando. O que nos move não é provar o nosso valor, mas dar vida às nossas capacidades. Esse aqui é o ideal, gente. Quando nós temos uma autoestima isenta de conflito, nós somos movidos pelo prazer, não é pelo medo. O medo não nos derruba. A pessoa está em busca do prazer, do contentamento, da alegria. A pessoa quer experimentar a felicidade, ela não vive só para evitar o sofrimento. O sofrimento faz parte da vida, vai ter momentos de sofrimento. Porém, ela busca mais pela felicidade. O propósito é expressar quem somos, não nos evitar ou nos ficar justificando. Ficar só justificando, justificando. Ah, não, eu fiz isso por isso. Não, eu não tenho que ficar me evitando. Não, às vezes eu tenho meus defeitos, tenho minhas falhas, sim. O que nos move não é provar o meu valor para os outros, mas é dar vida às nossas capacidades. Eu tenho essa capacidade, eu consegui, eu conquistei. Não é ficar provando que eu sou capaz, provando que eu tenho espírito de liderança, provando que eu sei cantar bem, provando que eu sei dar aula. Não, eu não tenho que ficar provando nada, não. Eu tenho que dar vida às minhas capacidades. Eu vou colocá-las em prática, sim. Eu tenho tal capacidade, eu vou colocá-las em prática na minha vida. E aí, o próximo tópico traz uma palavra de advertência. Se negar a importância da autoestima é um erro, atribuir-lhes valor demais é outro erro. Uma noção bem desenvolvida de si mesmo, faltou um D aqui, é uma condição necessária ao nosso bem-estar,
mas não é suficiente. Sua presença não é garantia de satisfação, mas a sua falta garante uma certa medida de ansiedade, frustração e desespero. Então, gente, ó, aqui ele traz uma palavra de advertência. Negar a importância da autoestima é um erro. Porém, dar valor demais a ela também é outro erro. Então, os dois extremos não são saudáveis. Negar que não é importante, não, isso aí não vou nem tocar nisso. Não, é errado. Mas também dar valor demais. Nossa, porque eu vou voltar só para isso, minha autoestima. Todos os dois extremos não é bom. Ele diz, uma noção bem desenvolvida de si mesmo é uma condição necessária ao nosso bem-estar, mas não é suficiente. Não é só porque eu tenho consciência de quem eu estou determinada a ser feliz. Não, eu sei quem eu sou, mas eu vou ter problemas, vou ter desafios, eu vou ter, às vezes, alguns enfrentamentos, vou ter que solucionar problemas. Muita coisa. Não quer dizer que porque eu sei quem eu sou, eu agora tenho uma garantia de bem-estar. Não. Ele diz, a sua presença não é garantia de satisfação. Não é porque eu tenho autoestima saudável que agora eu vou viver eternamente feliz. Não. Vai ter momentos que nós vamos ter tristeza, vamos ter angústias, vamos ter, às vezes, momentos de ansiedade. Porém, a falta da autoestima vai trazer uma certa medida de ansiedade, de frustração e de desespero. Quando a pessoa tem autoestima muito baixa, a tendência que ela tenha crise de ansiedade é muito maior, que ela se frustre com tudo, ela é muito maior, porque uma das coisas que faz a gente frustrar é quando a gente tem expectativas em relação às coisas, em relação ao outro, em relação ao projeto, em relação a tudo. Eu tenho expectativa que não deu certo, eu me frustro. Mas se a pessoa tem uma boa autoestima, ela fica frustrada, mas logo ela recupera. Pessoa que tem uma baixa autoestima, às vezes ela vive frustrada, decepcionada. Tudo para ela é motivo de ansiedade, de angústia, de chateação. Às vezes entra até num desespero. Fica, às vezes, até desesperada diante de uma situação. O próximo tópico ele fala os desafios do mundo moderno. Chegamos a um momento da história em que a autoestima, que sempre foi uma necessidade psicológica importantíssima, tornou-se também uma necessidade econômica importantíssima. Hoje, até os empregos em algumas empresas, eles já procuram pessoas que tenham boa autoestima. Naquelas entrevistas, naqueles testes, naquele processo seletivo, as pessoas são avaliadas quanto à autoestima. Porque uma pessoa que tem uma boa autoestima, ela tem projetos, ela tem planos, ela tem sonho, ela é mais dinâmica. A pessoa que tem uma baixa autoestima, qualquer coisa ela desanima. Então, eles vão contratar uma pessoa que não tem criatividade, que logo vai desanimar, que logo quer cair fora. Então, uma das coisas que eles olham naquele processo seletivo é a autoestima da pessoa. Que ela é uma necessidade econômica também importantíssima. Porque qualquer empresa quer uma pessoa motivada, criativa, determinada, confiante, capaz. Qualquer empresa quer esse funcionário, porque ele vai contribuir para o crescimento dessa empresa. E ele diz: vivemos atualmente numa economia global caracterizada por mudanças rápidas, por aceleradas inovações científicas e tecnológicas e por um nível de competitividade sem precedente. Estes desenvolvimentos criam também novas exigências aos nossos recursos psicológicos. Então, a gente vive hoje numa economia global caracterizada por mudanças muito rápidas, vocês sabem disso. Aceleradas inovações científicas e tecnológicas, a coisa é muito acelerada. As tecnologias hoje se atualizam muito rápido. E um nível de competitividade sem precedentes. As pessoas estão sempre competindo, crescendo, aprendendo. A pessoa, quanto mais ela aprende, mais ela quer aprender. Então, as empresas hoje estão em busca de pessoas assim. Então, são exigências que hoje o mundo cobra. E a pessoa precisa entender isso aí. Que essas inovações, essas aceleradas inovações que têm acontecido, esse desenvolvimento, ele traz exigências também aos nossos recursos psicológicos. Como eu me vejo como pessoa,
Como eu me vejo uma pessoa capaz, determinada, ou uma pessoa que, a vida só me deu rasteira, nada que eu fiz não deu certo, eu sou vítima da vida. Como eu me vejo? Eu me vejo uma pessoa criativa, com planos, com sonhos, ou o contrário? Ele diz, eles exigem maior capacidade de inovação, de auto-administração, de assumir a responsabilidade pessoal e de praticar autodireção. Isso aqui eles avaliam tudo no processo seletivo. Ó. Capacidade de inovação, se a pessoa dá sinal que ela é uma pessoa que tem essa capacidade. Autoadministração, ela consegue administrar as coisas da vida dela. Assumir responsabilidade pessoal e praticar autodireção. Ela mesma se dirige, ela não precisa do outro. Hoje em dia, as organizações não só necessitam de um nível de conhecimento e habilidade sem precedentes de todos os seus integrantes, como também de um nível superior de independência, autoconfiança, segurança pessoal e capacidade de exercitar a iniciativa. Em resumo, de autoestima. Então, hoje em dia, as organizações, as empresas, as indústrias, elas não estão procurando pessoas só com nível de conhecimento, de habilidades, só não. Eles procuram também pessoas que têm um nível superior de independência, não fica dependendo do outro. Ela consegue ser independente, ela é autoconfiante, ela tem uma segurança pessoal, que isso é visto na postura, nas palavras, no agir dela, capacidade de exercitar iniciativa, eles procuram pessoas assim. Vocês podem observar que na liderança de algumas funções, as pessoas são assim. Só chega a ser um chefe, um gerente, um coordenador, a pessoa que ela tem esses traços aqui. Uma pessoa que tem uma autoestima um pouco mais desenvolvida. E aí ele diz, precisamos aprender a pensar por nós mesmos, a cultivar nossos próprios recursos e assumir as responsabilidades pelas escolhas, pelos valores e pelas ações que dão forma à nossa vida. Precisamos de segurança pessoal e de autoconfiança baseada na realidade. Então, eu preciso aprender. Ah, professora, mas eu percebi que minha autoestima é muito baixa, então eu nasci assim, vou morrer assim? Não. A gente pode aprender. Aprender. Aprender a pensar por mim mesma sem ficar dependendo do outro. Aprender a cultivar os meus próprios recursos e assumir as responsabilidades pelas minhas escolhas. Ah, não, eu escolhi isso, mas a culpa é do meu pai, a culpa é da minha mãe, a culpa é... Não, fui eu que escolhi, eu que vou assumir as responsabilidades. Pelos valores, pelas ações que dão forma à vida. Eu preciso de segurança pessoal, de autoconfiança. Tudo isso a pessoa pode desenvolver. Pode desenvolver, mas ela precisa fazer o autoexame e ver onde ela precisa melhorar. Quanto maior for o número de escolhas e decisões que precisamos tomar em nível consciente, mais premente será a nossa necessidade de autoestima. Quanto maior for o número de escolhas que nós tivermos que fazer e nas decisões que nós tivermos que tomar em nível consciente, eu escolho isso ou escolho isso, mais premente será a nossa necessidade de autoestima, mais vai aparecer a necessidade de autoestima. Porque se a autoestima estiver baixa, muito provável eu vou decidir pelo outro, pensando no outro. Mas se eu tiver uma boa autoestima, eu vou decidir pensando na minha vida, pensando no meu bem-estar, pensando no meu propósito de vida. E levando Deus em consideração, é claro. Às vezes as pessoas falam assim, não, esse negócio de autoestima não é bíblico. Jesus disse que nós temos que renunciar a nós mesmos. Sim, eu tenho que renunciar à minha carne. Mas a autoestima não tem a ver com a minha carne. A autoestima está muito ligada àquele amar ao próximo como a ti mesmo. Se eu não consigo me amar, se eu não desenvolver uma boa autoestima, se eu não souber resolver problemas, se eu não souber, os meus relacionamentos serão prejudicados, até o meu relacionamento com Deus. Porque eu vou sentir que Deus privilegia mais um do que a mim, que Deus responde a oração do outro e não a minha, que Deus abençoa o ciclano e não eu. Então, até na nossa vida com Deus vai ficar prejudicado. A nossa vida religiosa e espiritual vai ficar afetada. Ok, gente? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Ok, então é isso aí, né?